gentileza, a fala do governador do estado de São Paulo, que hoje se pronunciou também. Nós temos pelo menos 3 ou 4, são 4 participações, Bruno, do governador? 3 participações do governador que eu quero que você preste atenção. Ontem nós tivemos aí a fala do Bolsonaro, do qual ele se referia dizendo que é uma gripezinha, que é uma gripe que só afeta idosos. Ele colocou isso, aliás, foi uma das falas mais comentadas do Bolsonaro, porque o ministro da Saúde, ele tem uma outra postura. Ele está com uma outra postura falando sobre isso. E já o presidente fala que não, que realmente tem que parar, mas não pode parar o Brasil. Tem que tomar as medidas, mas não pode parar o Brasil. Isso vem de encontro, totalmente, não só o governador Dória do estado de São Paulo, mas outros governadores, onde baixaram decretos, realmente de parar tudo. Vamos entender melhor, então, o que está sendo feito aqui no governo do estado, Ele vai se pronunciar primeiro, Dória, falando sobre a postura do presidente e da reunião que aconteceu hoje entre vários governadores. Vamos acompanhar, pode soltar. Um confronto entre as posições expressas no pronunciamento do presidente da República e o trabalho cuidadoso que ao longo das últimas semanas vem fazendo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Basta acessar os sites de todos os veículos de comunicação, assistir o noticiário, ler as páginas eletrônicas dos jornais para se ter a notícia e a convicção do grave equívoco que cometeu o presidente Jair Bolsonaro no seu pronunciamento à nação no dia de ontem. Perdeu a oportunidade, presidente, de fazer um pronunciamento sereno, equilibrado, convidando as pessoas à solidariedade, demonstrando claramente a sua preocupação com as vidas, com pessoas de mais de 60 anos, presidente. São pessoas, são seres humanos, não se pode desprezar nenhuma pessoa porque ela tem mais de 60 anos ou tenha mais de 70, 80 ou 90 anos. São seres humanos, presidente Jair Bolsonaro. Certamente, se o senhor não tem, deve ter tido avós e pessoas com mais idade. Eu respeito as pessoas com mais de 60 anos e peço que o senhor também respeite as pessoas com mais de 60 anos, que são as mais vulneráveis no nosso país, ao lado daquelas que têm morbidade e aquelas pessoas portadoras de deficiência e as pessoas com diabetes. No segundo ponto, coloquei com clareza, de forma serena, que não admitiríamos em São Paulo, William Cury, o confisco de respiradores. Havia surgido a notícia de que o Ministério da Saúde centralizaria e confiscaria dos fabricantes os respiradores, todos eles produzidos aqui em São Paulo, fora aqueles que são importados. Em São Paulo, nós não vamos permitir que isso aconteça. Eu falei de forma serena e equilibrada ao ministro Mandetta. Se necessário for, entraremos no Supremo Tribunal Federal, mas de São Paulo não se confisca medicamentos nem equipamentos para salvar vidas. Aqui é o epicentro dessa crise, maior número de infectados, maior número de mortes, não faz nenhum sentido. No caso de São Paulo, que é por quem eu tenho a obrigação de defender, que tenhamos confisco de equipamentos ou medicamentos. E repito, tenho certeza de que isso não ocorrerá, mas se ocorrer, tomaremos as medidas judiciais cabíveis de imediato. Tá, então o governador do estado se pronunciando, sobre a questão aí realmente da fala do presidente Bolsonaro ontem, colocando que devemos voltar imediatamente. Outros setores também se manifestaram, sobre a fala do Bolsonaro. São empresários se manifestando também. Olha, e o Dória também no pronunciamento de hoje, ele falou sobre as determinações do governo estadual para enfrentar o Covid-19, As determinações hoje, novas determinações, e algo que eu não sabia, e o governador vai comentar, que indústrias não pararam. As grandes indústrias estão trabalhando, num outro período, mas não pararam. Vamos entender melhor, então. Pode soltar. Governador, caso o Ministério da Saúde, de fato, acate o presidente Bolsonaro em sua ideia de recomendar isolamento mais brando, quais serão as determinações para o estado de São Paulo no enfrentamento ao coronavírus? Seguir o protocolo correto. Não creio que o Ministério da Saúde venha adotar uma medida diferente daquela que adotou até ontem. Eu suponho que não há nenhum fator, e nós temos a medida correta por esse centro de contingência do coronavírus, não há ainda neste momento nenhuma razão para o abrandamento do isolamento. Nós estamos seguindo protocolos internacionais, o secretário da Saúde, Henrique Guerra, tem sido bem assessorado pelo centro de contingência do coronavírus, por os médicos, cientistas e especialistas de renome. Nenhum deles tem
qualquer visão ideológica, partidária, ou fazem parte de qualquer gabinete desta ou daquela tendência política, são médicos, são cientistas, portanto, a nossa visão é prosseguir graduando e obtendo informações científicas e não tomando decisões de ordem política. Nós temos aqui, Meirelles, com você, com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, com o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e todos os secretários que se reúnem virtualmente a cada 2 dias e mais longamente às sextas-feiras, o correto posicionamento também das medidas econômicas para proteger, em especial, os microempresários, a manutenção da economia rodando. Em São Paulo, fábricas não foram fechadas, foram apenas orientadas a adotarem protocolos sanitários adequados para proteger os seus funcionários, assim como empreendimentos do setor de serviços que seguem funcionando regularmente, de acordo com as normas dispostas pela Prefeitura de São Paulo e pelo Governo do Estado de São Paulo, todos os serviços básicos em funcionamento, com os devidos resguardos e cuidados de ordem sanitária, e percebo que, majoritariamente, pelo que vejo e pelo que tenho acompanhado, este cuidado tem sido feito, não só pelos empregadores, pelos empreendedores, como também pelas próprias pessoas. Não temos nenhuma perspectiva de crise de abastecimento até esse presente momento. As estradas para São Paulo, de São Paulo para outros estados, estão livres, liberadas. Temos dialogado com os governadores para que sigam a orientação técnica correta de manter as estradas abertas, sob controle, evidentemente, o mesmo em relação aos aeroportos e portos, e o apoio ao microempreendedor e aquelas pessoas desvalidas, que não são empreendedores, que não têm emprego, são pessoas em situação de rua, pessoas com renda temporária, variável e muito pequena. Destinamos R$500 bilhão do Governo do Estado de São Paulo para o atendimento pelo Banco do Povo e pela Desenvolve São Paulo, além de várias iniciativas com cestas básicas, acolhimento, tratamento e orientação de saúde, tanto na Prefeitura de São Paulo, sob a liderança do Bruno Covas, como no Estado de São Paulo, através de prefeitas e prefeitos dos 645 municípios que compõem o Estado de São Paulo. Na questão da cesta básica, a questão de ser assistido, né? Eu acho que isso também tem que ser, as empresas têm que ser assistidas e não pode parar tudo, né? E tentar algo para a economia, senão não vai aguentar, com toda certeza. O Dória falou também sobre a reunião com o presidente que aconteceu hoje, reunião essa que uniu aí vários governadores, juntamente com o presidente, e acabou saindo ali uma discussão mais, vamos dizer, um pouco mais quente, né? No sentido de tanto o presidente Bolsonaro como o governador Dória acabaram tendo algumas divergências, e isso exaltou um pouquinho, né? Mas vamos ver então a pergunta que é feita pela jornalista da CBN, justamente para o Dória, sobre essa situação. Pode soltar. Bom, a discussão hoje na reunião foi protagonizada pelo senhor e pelo presidente Jair Bolsonaro, ao contrário dos outros governadores que estavam presentes. Parece que São Paulo e Brasília estão caminhando em direção opostas. Seria uma briga política? Obrigada. Marcelo, obrigado pela pergunta. Não, é uma briga pela vida. São Paulo está à frente da luta pela vida, a vida das pessoas, salvar pessoas. Essa é a nossa luta, não há nenhuma luta política. E eu espero que o presidente Bolsonaro tenha humildade e recue neste comportamento belicoso. Não há necessidade disso, é inadequado, nós não queremos isso, não desejamos. Tanto não desejamos que participamos da reunião de hoje. Eu não fui ausente da reunião, eu fui presente à reunião, assim como os outros governadores do Sudeste. Todos nós, os 27 governadores do Brasil, eu não sou porta-voz deles, mas é a minha percepção, estão sensatamente vocacionados e trabalhando para defender vidas, proteger os seus cidadãos nos seus estados. Esta é a nossa briga, proteger e garantir vidas. E eu espero que também o presidente da República compreenda a importância, neste momento, de priorizar vidas. Priorizando vidas, nós vamos à economia. Não pode a economia se sobrepor à vida. A vida se sobrepõe à economia. Tá aí o governador Dória, então, em pronunciamento hoje. A questão aí de 6 horas atrás, o governador Dória se pronunciando sobre as atitudes, né? Sobre as ações do governo do estado. Aqui a prefeitura, nós já colocamos também o
o nosso prefeito Barjas Negre falando também sobre o decreto. A gente vai estar acompanhando passo a passo, trazendo todas as informações. 19h29, daqui a pouco tem o Marcelo do Grupo Unidas. Vai estar conosco aqui, trazendo informações sobre a BIL, né? Como é que a BIL, todos os cursos, né? A equipe da BIL não está trabalhando em relação aos cursos, em relação aí às atividades, porém a funerária não para. Então, a gente vai estar conversando com ele para saber como é que está sendo feito isso, né? A funerária que trabalha diretamente aí com a Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o Marcelo sobre isso.